João Paulo II. Diariamente, dezenas de pacientes procuram atendimento no maior e principal pronto-socorro do estado. A unidade de saúde é mantida com dinheiro público, mas grande parte desse dinheiro simplesmente desapareceu. Os detalhes do mais recente escândalo de corrupção em Rondônia você vai saber agora. Sexta-feira, 18 de novembro de 2011, agentes da Polícia Federal se espalham pela cidade de Porto Velho. Empresários, servidores públicos e o homem forte da Assembleia Legislativa são presos. No início da manhã, a primeira notícia: Operação Termópilas investiga escândalo com dinheiro público. 15 pessoas são presas, entre eles o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Walter Araújo. Dados divulgados pelo Tribunal de Contas e Ministério Público apontam que a quadrilha desviou 24 milhões de reais dos cofres públicos do estado. O bando tinha ramificações na Assembleia Legislativa com apoio de servidores da Secretaria de Saúde, Secretaria de Justiça e Departamento Estadual de Trânsito. Everton Alves de Aguiar, procurador-geral do Ministério Público, o principal responsável pela investigação da Termópilas. Nessa entrevista especial, ele explica o início da investigação de desvio de dinheiro da Secretaria de Saúde e de outros contratos entre empresas e governo. Todos os contratos eram superfaturados. Em um dos contratos de limpeza na CESAL, do valor global contratado, apenas 14% era devido pelo Estado. O restante desse montante foi superdimensionado, ou seja, um recurso que foi colocado naquele contrato para fins exclusivos de ser desviado em prol de uma organização criminosa. Mais de 23 milhões de reais da saúde pública foi desviada por essa quadrilha. Uma única empresa recebeu 12 milhões de reais para fornecer alimentação aos presídios, através da Secretaria de Justiça. É claro, tudo superfaturado. O Tribunal de Contas, com a decisão do conselheiro Paulo Cury, determinou que não fosse feito pagamento. O Ministério Público ajuizou uma ação e pediu cautelarmente que fosse suspenso o pagamento daquele contrato para aquela empresa. Mesmo assim, no dia 30 de dezembro, à tarde, efetivaram o pagamento. Mesmo assim, contrariando a ordem do Tribunal de Contas, contrariando a ordem do Tribunal de Justiça, mediante uma ação que o Ministério Público interpôs. Mesmo assim, efetivaram o pagamento e os 12 milhões foi para os cofres dessa empresa. Eles colocavam uma quantidade superior àquela que era utilizada. O contrato estabelecia que deveria ser fornecido o Marmitex apenas para os apenados e para os plantonistas. E era inserido no mapa diário mais servidores recebendo aquela alimentação, cerca de 260, 230, 240. Era exatamente nessa situação em que havia o desvio do recurso público. A denúncia do Ministério Público aponta Walter Araújo como líder e mentor do esquema. Cada um dos integrantes tinha função bem definida. Walter Araújo, o ex-deputado, o ex-presidente da Assembleia. Segundo o Ministério Público, qual que era a participação dele nesse esquema? As investigações revelaram que o então deputado Walter Araújo, ele era o líder da organização criminosa. O núcleo empresarial eram as empresas que eram favorecidas com esse esquema de corrupção. Certo. O núcleo político eram os políticos que tinham sido cooptados para dar sustentação política ao líder da organização criminosa. Os lobistas, aqueles que faziam o trabalho de contato, era o elo entre o líder e as duas esferas dessa organização. Além de Walter Araújo, outros 7 deputados estaduais são apontados no esquema de corrupção. Em maio deste ano, a Assembleia Legislativa definiu as punições dos parlamentares. Apenas Walter Araújo foi cassado, 6 tiveram mandato suspenso por 30 dias e 1 foi absolvido. Muitas vezes as pessoas questionam por que 30 dias. Porque ou você cassava o mandato ou você dava 30 dias, não tinha outras alternativas. Eu acredito que a Assembleia fez o papel dela. Muita gente reclama, não. Eu acho que poderia até
mas de qualquer forma a Assembleia ela puniu os deputados, ela tomou medidas e melhor do que punir, a Assembleia tem trabalhado no sentido, ela pegou como exemplo essa Operação Termópilas e outras que já teve aqui nesta casa, no sentido de mudar essa prática. Ouvimos também o superintendente da Polícia Federal em Rondônia, Donizete Aparecido Tambani. A pergunta que todos querem saber: onde está Walter Araújo? Ele estava preso e foi posto em liberdade, depois foi revogada a liberdade dele, de modo que a partir daí a Polícia Federal fez várias diligências, procurando buscar, né, o paradeiro dessa pessoa, mas até o presente momento nós não logramos êxito em descobrir onde é que ele se encontra. O delegado afirma que a investigação da Termópilas teve início após seguir inquérito que apurava desvio de recursos do governo federal. Que era possível desvio do SUS, de verbas do SUS. No decorrer das investigações, descobriu-se que havia também verbas, né, de caráter estadual nessa investigação. Então foi informado o Ministério Público Estadual, né, que solicitou ao ministro da Justiça autorização para que a Polícia Federal pudesse fazer essa investigação, né, de competência do Estado. E uma vez autorizada, a Polícia Federal entrou no caso, né, continuou as investigações que já vinham sendo feitas, e a parceria com o Ministério Público Estadual e o próprio Poder Judiciário, né, foi muito, eu diria assim, nós tivemos um resultado maravilhoso, né, foi uma coisa até assim, não era costume da Polícia Federal trabalhar em grandes operações com o Ministério Público aqui no Estado e se demos muito bem, né, foi um trabalho maravilhoso, que a gente só tem a elogiar e os frutos colhidos foram os melhores possíveis. Novembro de 2012, um ano se passou. A Justiça já bloqueou os bens das pessoas envolvidas no escândalo de corrupção. Até agora, 5 pessoas foram condenadas, todos ligados às empresas que tinham contratos com o governo. São eles: Maria Aparecida Davis de Moraes Bregense, Júlio César Fernandes Martins Bonacci, Cleusemir Teixeira, Esmeraldo Batista Ribeiro, Marcos Alves Paz. As condenações são brandas, de 1 a 2 anos de prisão. Termópilas foi apenas um de tantos escândalos de corrupção? Perguntamos às autoridades como a ganância pelo poder, pelo dinheiro, destrói uma sociedade inteira. Como cidadão, como brasileiro, como pagador de impostos, não há como negar a indignação. Você vê recursos que eram destinados à saúde pública, aquela saúde destinada ao povo mais carente do nosso Estado, sendo desviado para satisfazer a ganância de alguns. Isso causa indignação, não resta dúvida. Você vê os nossos hospitais, as pessoas se amontoando, jogando ao chão, não tendo recurso para uma saúde pública digna, e quando você recebe a informação de que 23 milhões de reais destinados àquele povo sofrido, aquele povo carente, aquele povo excluído, aquele povo expoliado, foi desviado pela ganância de alguns criminosos, isso causa indignação a qualquer um. Mas aqui na Assembleia, graças a Deus, eu tenho trabalhado junto aos meus colegas aqui, meus companheiros deputados, tenho colocado nesse sentido, que não vale a pena. Não vale a pena essa política de favor, de troca de favor, essa política ela é danosa mesmo para todos, repetindo mais uma vez. Por isso, eu sempre, o brasileiro é assim, a gente, depois da casa roubada é que a gente procura. Mas pelo menos, depois de roubado, fechar as portas, está tudo bem. Agora tem gente que é roubada e continua com a porta aberta, não toma como exemplo. A corrupção, ela pode-se dizer assim, que é um câncer na sociedade. Porque todo o dinheiro público que é desviado, ele deixa, de alguma forma, de ser aplicado no devidos fins, né? Por exemplo, um dinheiro que é desviado da saúde, né, que poderia ser aplicado em melhorias de postos de saúde, né? Na área policial, investimentos em delegacias, em veículos e tudo mais, né? Então, aonde há corrupção, né,
ela atrasa sobremaneira tudo, inclusive o próprio progresso do país. Será possível ter alguma lição com o escândalo que desviou 24 milhões de reais dos cofres públicos? É possível aprender com isso? O ensinamento que nós podemos tirar disso é o amadurecimento que o nosso povo precisa ter para o momento da escolha dos seus representantes. Na hora de escolher o seu representante, de escolher aqueles que vão para o parlamento, aqueles que vão para o executivo, é de vital importância que o nosso povo faça uma análise da história. Não se deixe acometer pela amnésia da história. Lembre-se, olha como é que as coisas ocorreram. Nós precisamos aprender com isso, precisamos aprender com os erros. Aqui no Judiciário, os magistrados estão tomando as decisões sobre a Operação Termópilas. A expectativa da sociedade é ver condenadas as pessoas acusadas de desvio de dinheiro público. Dinheiro esse que deveria ser aplicado na saúde, no pronto-socorro. Recursos desviados por gananciosos. A ganância e o poder têm um efeito devastador na sociedade. Certa vez, o historiador britânico Barão Eichton escreveu: o poder tende a corromper e o poder absoluto corrompe de modo absoluto.